Bem-vinda, bem-vindo. Estamos mais uma vez reunidos aqui, eu com você, você comigo, para que a gente possa se preparar para o seu parto, tirando dúvidas, acolhendo o nosso coração e principalmente percebendo o que é de importante para essa jornada que tanto desejamos viver, que é o trabalho de parto e também numa situação de irmos para uma cesariana. Então, bem-vinda mais uma vez, bem-vindo. Você está no Grupo Gaia. Esse encontro de preparação online, ele é um complemento dos nossos encontros de quarta-feira, onde naturalmente estamos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para você que está de fora, me acompanhando também e estudando junto comigo para a chegada do momento do parto. Então, os encontros que são o mesmo assunto que a gente vê nesse dia de encontro online aqui na plataforma, estamos vivenciando também o mesmo conteúdo. Então, com isso, olha o convite. Se você está aqui próximo do Instituto, se você está aqui com a sua doula, não deixe de vir nos nossos encontros de quarta-feira presencial. Que delícia, né? Aproveita para comer um bolinho, tomar um suco. Enfim, é um momento em que naturalmente a gente se diverte e curte muito, né? Bom, Marixa, feitas as devidas apresentações, para você que está chegando agora, eu sou a Marixa, eu sou psicóloga perinatal, CEO aqui do Instituto da Papo de Gaia, fundadora, há mais de 10 anos acompanhando gestantes, preparando para esse grande momento do parto e pós-parto, com o olhar também da psicologia, ou seja, com a ciência ao meu lado, eu venho colaborando, compartilhando o meu conhecimento e a minha experiência com a nossa preparação para o parto. E com isso, olha que interessante, o assunto dessa semana é um assunto que traz muitas questões de insegurança e medo. Esse tema que é, né? Será que é agora? Como reconhecer de verdade o trabalho de parto e lidar com as contrações. Bom, bora comigo então? Eu espero que hoje, nessa conversa, nesse encontro, sobre esse tema, que ele é muito importante também para você trabalhar as suas incertezas, eu quero que você tire as suas dúvidas. E olha, aqui embaixo é possível escrever, é possível colocar no chat as questões que você queira trabalhar, tirar dúvidas. E se for algo muito pessoal, claro, pode mandar no meu WhatsApp, tá bom? Então, olha só, né? Será que é agora? Será que essa dor já é a contração? Será que é hora de ir para a maternidade, para o hospital da sua escolha? Bom, segura essas duas questões, porque juntas vamos entender mais uma vez agora a identificar os sinais verdadeiros do trabalho de parto e principalmente como que você vai lidar com essas contrações com mais consciência, segurança e entrega, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente começar, a gente precisa entender o que é o trabalho de parto. Bom, trabalho de parto é um processo fisiológico que envolve a mudança do corpo através dos hormônios e que naturalmente vão ser traduzidas aí em processos emocionais, físicos, no seu corpo, né? Como eu digo, da ponta do topo da cabeça à sola dos pés. Ele vai ser dividido em fases. A primeira que você pode já estar sentindo, que são os pródromos, que vem no pré-parto. A fase latente, a fase ativa, onde essas duas fases, elas vão trabalhar o útero como um grande coração pulsando. Pensa assim, esse útero ele vai fazer movimentos de contrações e, naturalmente, tem um único objetivo, que é de amadurecer, afinar e iniciar a dilatação do seu colo de útero.
Sem esse processo do útero trabalhando, o trabalho de parto não inicia, a dilatação ela não progride e, naturalmente, o seu bebê também não desce para o grande movimento do expulsivo, tá bom? Essas informações, inclusive, elas são pesquisadas dentro da ciência obstétrica através de um médico chamado Michel Audin, onde, naturalmente, ele é uma referência científica, principalmente dentro do olhar das evidências, em que ele corrobora que o ambiente e a percepção corpórea, ele é valioso, principalmente para mulheres hoje modernas e contemporâneas, que desejam parir, tá? E também são recomendações da OMS dentro das diretrizes para os cuidados no parto fisiológico, onde naturalmente está embasado todo o processo de pré-natal, de partograma, que você vive do momento em que você entra no trabalho de parto. Então, durante o trabalho de parto verdadeiro, tá? O corpo, ele vai entrar numa sequência organizada e progressiva. Ó, coloca na sua cabeça. Programada e... uma sequência organizada e progressiva. É isso que eu queria dizer, tá? Organizada e progressiva. Em que, naturalmente, vai exercer essas ações hormonais. E dentro desse grupo dos hormônios, tem um hormônio que a gente ama ele, ama, ó, que é a ocitocina, que vem favorecer muito o trabalho de parto. Sem a ocitocina, não há contração para que o bebê possa nascer. Então, naturalmente, não é um evento que vai acontecendo assim, subitamente. Ele vai acontecer em gradientes, né? De progressão e, naturalmente, com isso, até a chegada do neném, a gente percebe um processo. Beleza? Vamos lá, então. Aí você pode estar perguntando para mim, mas Marixa, como é que faz, então, para identificar essas contrações reais do trabalho de parto? Respira, vamos lá. Primeiro que vamos identificar contrações verdadeiras, elas têm ritmo, intensidade e progressão. Contrações falsas não há ritmo, elas são irregulares e em menos de 1 hora para. Já percebeu? Quando a sua barriga começa a ficar muito dura, você sente uma cólica, e aí você pode até perceber na hora. Não vai passar de 1 hora esses desconfortos. Ele para. Então, naturalmente, nós estamos falando de pródromos, tá? Ou, se você der aí um chat GPT, vamos dizer assim, né? Hoje não é mais Google, que chique. É o chat. Você vai encontrar que essas contrações, elas são chamadas de Braxton Hicks, que é o nome do cientista que, naturalmente, estudou e elaborou todo esse processo. Então, mais uma vez, essas contrações falsas, elas são irregulares, não aumentam com a intensidade e somem, por exemplo, quando você toma um banho, quando você entra em repouso, né? Um banho geralmente mais quentinho. Então, não é um trabalho de parto. Agora, se você fizer tudo isso, por exemplo, por mais de 1 hora, e as contrações forem aumentando e o seu ritmo também, então a gente já começa a perceber 2 períodos diferentes em que a gente já pode reconhecer o nosso corpo, tá? Então, olha lá. O que você deve, naturalmente, então, com isso, observar? Intervalo de uma contração para outra, a duração, se a intensidade aumenta com o tempo, ó, se há outros sinais também associados, por exemplo, como muco, sabe o tampão? Vai descendo, 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 dores na lombar, perda de líquido, sangramento. Então, o trabalho de parto real, ele nunca vem sozinho, ele vem acompanhado
de outros sinais, tá bom? E aí, para isso, eu quero dar uma dica para vocês, que é um livro maravilhoso que se chama O Nascimento Ativo, da Penny Sinking. Depois eu vou colocar para gente, para você poder dar uma vasculhada. E se quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, se esse assunto te interessar também. Então, olha só, uma contração verdadeira, ela é como uma onda. Ela vem, cresce, atinge o pico e vai embora. E a cada onda é uma preparação para encontrar com o seu bebê, ou seja, o trabalho de parto ele vai caminhando para o expulsivo, ok? No finalzinho, a gente vê intervalos pequenos com contrações de 1 minuto do início ao fim regulares. E aí, ok, Marixa, o que eu faço quando as contrações começarem? Essa é uma parte que eu já espero que você já esteja com a sua dor. E aí, naturalmente, eu gosto sempre de frisar. Calma, não há uma necessidade de sair correndo imediatamente para a maternidade, tá? Porque os primeiros sinais, caso ainda não haja um rompimento de bolsa, sangramento, contrações regulares, pode ser até um trabalho de parto falso ou que naturalmente o seu corpo e o bebê possam estar te informando que o trabalho de parto vai começar. E para mamães de primeiro bebê, a gente pode esperar aí um tempo de corpo de amadurecimento até o expulsivo entre 5, 7, 12 horas de trabalho de parto. Para quem já pariu de parto normal, podemos pensar, né? Posso sempre aí olhar para uma dinâmica de 3 horas, 4 horas. Então, sim, veja que grupo de experiência de parto você está, tá? Então, olha só, o que fazer com as contrações mais dolorosas? Naturalmente, a sua doula ela vai te auxiliar, mas já saiba, banho morno, música, aromaterapia, luz baixa, respiração consciente e, naturalmente, a sua doula do lado para ir manejando cada etapa com massagem, posicionamento e te acompanhando nessa evolução, ok? Então, o que dá para fazer? Muita coisa, mas assim, já fica pegada aí nessas informações que eu estou passando para você. Agora, como que você vai lidar com cada contração? Para você poder lidar com a sua contração, você vai ter que compreender algumas coisas em relação aos alívios não farmacológicos para a dor. A primeira é a técnica da respiração. Muitas doulas aqui gostam, inclusive, de chamar assim, respiração da vela. Inspira pelo nariz, solta pela boca, bem, né? Como se estivesse assoprando velinhas no bolo. E isso várias vezes. Você vai fazendo isso e principalmente durante a contração. Buscar uma posição que você goste, pode ser sentada na bola, acocorada, de joelho, vão facilitar todo esse processo, principalmente para não tensionar o seu corpo. E aí, naturalmente, a sua doula vai massagear, vai apresentar técnicas de rebozo, spinning babies. Você vai se manter quentinha, né? Então, bolsas de água quente são maravilhosas para esse movimento, principalmente se forem desconfortos pontuais ao longo desse trabalho de parto. E aí pode ser que você não consiga reconhecer imediatamente. Então, a importância da sua doula, do seu acompanhante que está te assistindo, está percebendo onde é que está localizado esses processos todos, né? E, naturalmente, reconhecer também e pontuar o teu emocional, porque muitas vezes, quando você entra nesse lugar do trabalho de parto, nós temos um apagamento neural, que é um processo esperado do trabalho de parto, onde os seus processos emocionais, eles começam a explodir. E nessas explosões, você começa a perceber que, às vezes, tem coisas que você gosta ou gostaria de resolver na hora. Então, eu gosto sempre de pensar aqui, ó, resolva todos os seus nós.
deixe a casa organizada, deixe suas emoções assim, né? Todas lapidadinhas, ilustradinhas para o seu momento do parto. Não carregue peso, nem no seu coração, nem na sua alma, para que você possa ir livre para esse trabalho de parto junto com as pessoas que você optou. E aí, já entrando nessa história, né? O que tem a ver, Marixa? Muitas vezes você escuta assim, uma amiga minha não conseguiu chegar até o final, pediu para transferir ela para uma cesariana, porque ela ficou com muito medo, porque ela começou a ficar mais sensível, né, a tudo que estava vivendo ali. Então, existe sim um parto emocional. Muitas mães, muitas mulheres ficam muito presas nesse lugar de ficar só preparada para o parto físico. E se esquece de verdade de cuidar do coração, de cuidar da cabeça, de cuidar desse lugar onde naturalmente você precisa se sentir acolhida. Então, olha só, vamos falar sobre as emoções no parto. O parto, antes de tudo, antes de ser físico, ele é emocional. Se você não compreender as suas emoções, naturalmente você tem dificuldade de perceber os seus hormônios. Todas as vezes que a gente fala sobre parto emocional, nós atingimos uma esfera que é o medo, né? Em alguns aspectos. E isso pode gerar um gatilho de adrenalina e que naturalmente pode bloquear a tão esperada ocitocina. E lembra que a ocitocina é quem faz todo o espetáculo acontecer? Pois é. A adrenalina, ela é uma arqui-inimiga da ocitocina. Não há lugar para as duas ao mesmo tempo. E todas as vezes que você entrar no processo de adrenalina, de excreção de hormônios de estresse, você também vai abafar os hormônios poderosos do parto. Então, reconhecer o que te estressa, reconhecer o que não te faz bem, faz muito, muito sentido. Mas aí, como é que eu faço, então, Marixa, para lidar com esse processo emocional do parto? Primeiro, você tem que conhecer o seu processo. O autoconhecimento aqui é maravilhoso. Ai, Marixa, você está falando de terapia? Sim, estou falando. Mas eu tenho minhas ressalvas com terapias. Ok, busca uma terapia integrativa. Tem tantas hoje que você pode associar. Aqui na Papo de Gaia mesmo, a Lu, ela vive disponível para trabalhar todas as questões com auxílio dos óleos essenciais. Já ouviu falar? Eu aqui sou amante e vou passar por um bom tempo da minha vida falando sobre isso, sobre a importância das ferramentas terapêuticas. Então, olha aí, né? Conversar com a sua doula também pode ser um grande suporte, um grande apoio, mas pessoas que você tem confiança e que naturalmente vão te escutar com qualidade, tá? E aí, sim, em algum momento, perceber quais são as suas limitações emocionais, ou seja, quais são as suas crenças, né? Bom, aí isso aqui eu vou deixar um assunto para vir falar com você em outro momento. Mas se você quiser marcar também um horário aqui comigo, seja online ou presencial, estou disponível, tá bom? E sem sombra de dúvida, se apoderar, colocar mesmo o plano de parto debaixo do braço e aqui na mente, sobre tudo que você precisa e deve saber. Então, para isso, você já está construindo todo o processo junto com a sua doula. E assim, olhando para esse lugar todo, né? Esse conteúdo todo que a gente vem falando, a gente vai percebendo que o parto ele acontece no corpo, mas ele inicialmente vai começar na alma. E quando você acolhe os seus medos, quando você reconhece as suas forças e se entrega nesse processo, sem sombra de dúvida, o nascimento ele se transforma. E sendo assim, eu espero que esse material ele faça um diferencial para você. E, naturalmente, também, mais uma vez, se você ficar com dúvidas, por favor, nos chame, ok? Você sabe onde nos encontrar, você sabe onde nós estamos.
Então, faça bom proveito de tudo isso que eu contei para você aqui e me conta o que ficou para você hoje do nosso encontro. Posso contar com você? Beleza, então, hein? E aí, assim, a gente vai se vendo por aqui e vai aproveitando para tirar dúvidas e se preparar, porque o grande dia vai chegar. Um grande beijo no coração e a gente vai se vendo por aqui. Até mais.